Meus irmãos, abra sua Bíblia, por favor. Efésios, carta de Paulo, à cidade de Éfeso, Efésios capítulo 6, versículos de 10 a 18. Efésios, capítulo 6, versículo de 10 a 18. Eu peço a você, crendo no Espírito Santo, muita atenção a esta palavra em nome de Jesus. Efésios 6, 10 a 18, todos aqueles que puderem, por favor, fiquem de pé. A Gabi vai fazer a leitura e passamos então à meditação do texto. Efésios 6, de 10 a 18. Efésios 6, do 10 ao 18. Amém? A armadura de Deus. Quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder, revesti-vos de toda a armadura de Deus, para poderdes ficarem firmes contra as ciladas do diabo. Porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e depois de terdes vencido tudo, permanecer inabaláveis. Estai, pois, firmes, cingi-vos da verdade, e vestivos a couraça da justiça, calçai os pés com a preparação do evangelho da paz, embraçando sempre o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, com toda a oração e súplica, orando em todo o tempo no Espírito, e para isso, vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos. Amém. Ainda em pé, eu te convido a colocar a sua Bíblia aí na cadeira e colocar a sua mão no seu coração e orar e pedir que Deus possa falar contigo. Amém? Meu Pai, a tua palavra será ministrada, Deus. Nós estamos sobre a dependência de Ti, porque se depender de nós, nós não temos condição de pregar. Mas crendo que Tu estás aqui, ó Deus, que Tu ama a cada um de nós, apesar de todos os nossos erros, falhas e complicações, nós cremos que o Senhor vai falar conosco nessa noite e que os nossos olhos espirituais, ouvidos espirituais vão ser abertos ao entendimento da Tua palavra. Santifica as nossas vidas em nome de Jesus. Amém. Podemos sentar, irmãos e irmãs. Título da pregação dessa noite é: Contra quem lutamos? É uma pergunta mesmo. Queria que você virasse para a pessoa que está do seu lado e perguntasse para ela: contra quem lutamos? Irmãos e irmãs, nós queremos tratar algo interessante nessa noite à luz do texto que acabamos de ler. Batalha espiritual. Há duas correntes muito perigosas dentro da igreja. Uma que não acredita na existência do diabo e de seus anjos, e a outra corrente que há dentro da igreja é uma corrente que diaboliza tudo, se é que existe essa palavra, né? Tudo que acontece é o diabo. Espirrei é o diabo. As duas correntes são perigosas, pois uma negar a existência do diabo é um grande triunfo para ele,
Enquanto você está dizendo, não acredito no diabo, ele está fazendo uma desgraça na sua vida, na sua família, e você não está percebendo. Enquanto você acredita demais que tudo é o diabo, você anula a sua responsabilidade. Quando você diz assim, pastor, eu briguei com fulano, mas foi o diabo. Bom, ele teve a sua parte, sim, mas você também teve a sua. De modo que nós temos que ter um equilíbrio. E o texto dessa noite sugere algumas coisas muito interessantes para nós. Primeira coisa é quando o apóstolo Paulo diz, no demais, irmãos, fortalecei-vos no Senhor. Em quem você se fortalece? Quem é a minha e a sua fortaleza? Quem é que dá força para mim e para você? Quem sustenta a nossa vida é o Senhor Jesus. Amém? No demais, irmãos, fortalecei-vos no Senhor. Assim como nós precisamos que os nossos músculos estejam fortes, assim como nós precisamos que a nossa perna esteja forte para andar, os nossos braços para pegar as coisas, nós precisamos ser fortalecidos no Senhor. E quando nós falamos de batalha espiritual, da luta entre o bem e o mal, nós não temos outro objetivo a não ser que você conheça o seu inimigo. Porque se você lutar com alguém que você não conhece, você vai levar a pior. Diz que os lutadores de boxe, quando eles vão lutar, eles passam dias e dias estudando os seus adversários, seus pontos fortes, seus pontos vulneráveis, porque senão você entra vendido na guerra. Quando nós estamos falando do diabo aqui, nós estamos querendo que você e eu sejamos despertados para uma realidade de luta, e nós conhecemos bem os nossos inimigos. Também no versículo 11, o Senhor diz assim, revesti-vos, pois, da armadura de Deus. Sabe o que é revestir? Colocar de novo uma veste. E sabe qual é a pessoa que derrota Satanás? A pessoa que tem a sua veste lavada no sangue do Cordeiro. E se você é essa pessoa, você poderia aplaudir a Jesus. Se você é essa pessoa, você poderia glorificar a Jesus. Se você é essa pessoa, você pode saltitar na presença de Jesus. Revestir. Toma a veste de Deus sobre a sua vida, toma o escudo de Deus sobre a sua vida, pelo qual você pode vencer. Não existe outra forma. Vencer o que, pastor? As astutas ciladas do inimigo. O diabo é um especialista em armar ciladas para destruir a sua vida, em te colocar em situações difíceis, em te colocarem entre a cruz e o punhal, em armar com você de todos os tipos. O diabo conhece bem a sua fraqueza, e ele ataca estrategicamente. Não pensa você que o diabo está dando tiros aí à torta e direita, tiro sem alvo. Se você não tem alvo na sua vida, saiba que o diabo tem. E o principal alvo do diabo é afastar você da presença de Deus. Então, reveste a sua vida com as vestes do Cordeiro, porque a luta é muito grande, irmãos e irmãs. Uma outra coisa interessantíssima a destacar no versículo de número 12 é: a nossa luta não é contra carne ou sangue. Eu queria parar um pouquinho aqui antes de continuar os versículos a seguir. E até mesmo algumas outras partes do versículo 12. A nossa luta não é contra carne ou sangue. O que eu aprendo aqui é que Paulo alerta a sua igreja dizendo:
Irmãos, não percam tempo lutando um contra o outro. Irmãos, não perca tempo disputando quem é mais importante. Porque uma das estratégias de Satanás é distrair você e eu. Enquanto a gente está distraído com toda espécie de porcaria, com toda espécie de coisas mundanas, ele está trabalhando. Ele bota fogo nos casais dentro de casa para que os casais briguem. Enquanto os casais brigam, ele faz o trabalho dele. Ele bota fogo dentro da igreja para que pessoas se percam o foco por coisas insignificantes e ao invés de dar as mãos e lutar contra ele, nós lutemos contra nós mesmos. E Paulo adverte, a sua luta não é contra o seu irmão, ele pode ser o que ele for, ele pode ser o pior que for. Agora, a igreja de Cristo, ela precisa estar unida contra Satanás. A igreja de Cristo, a igreja que prevalece, ela não luta contra as pessoas, porque toda pessoa que está na igreja, que não foi plantada por Deus, não ficará. Não é questão de você querer derrubar, não precisa se derrubar. A própria Bíblia diz que aquele que não presta, por si mesmo se destrói, não precisa você destruir. Agora, irmãos e irmãs, o tempo final está chegando, e é tempo de nós darmos as mãos, é tempo de nós esquecermos a diferença, é tempo de nós lutarmos contra o diabo e contra seus anjos. A igreja de Cristo não pode perder mais tempo com picuinha enquanto almas vão indo queimar no fogo do inferno. Irmãos e irmãs, embora o diabo seja muito velho, exista quase que desde que o mundo é mundo, né? As suas estratégias são bem conhecidas. Como eu disse, ele coloca a esposa contra o marido contra a esposa. Por quê? Porque é onde há divisão não há bênção de Deus. Então é mais ou menos assim. O diabo te distrai e faz festa. Ele coloca um contra o outro dentro da igreja, ele coloca contra o pastor, ele coloca contra as pessoas, coloca contra a liderança, enquanto você briga daqui, briga dali, ele faz festa daqui, ele faz festa acolá. Irmãos, que Deus tenha misericórdia, que nós sejamos despertados, que nós enterremos as nossas diferenças e demos as mãos e saiamos em um só propósito, derrotar a Satanás. Amém, gente? Nossa luta não é contra a pessoa, não perca tempo. Não perca tempo. Uma das coisas que eu tenho aprendido no discipulado é que a pior pessoa que seja, você tem que abrir os olhos dela de que ela nasceu para ser bênção. Todos nós nascemos para ser bênção. E se nós não estamos sendo bênção, é porque nós estamos dando brecha. Mas Deus te criou para ser uma grande bênção para todo mundo que está ao seu derredor. Então, irmãos, a gente tem que ficar atento, porque a gente está lutando muitas vezes, caindo no erro antigo, desde lá da igreja de Éfeso. Paulo dizia, olha gente, a luta de vocês não é contra o outro. Olha gente, a luta de vocês não é contra isso, contra aquilo. A luta de vocês é contra o diabo e seus anjos. O seu irmão existe para você amá-lo, corrigi-lo, perdoá-lo, chamá-lo para uma vida transformada. Mas nós temos um inimigo em comum. Nós temos um inimigo em comum chamado diabo. Sabe, irmãos, às vezes a gente pensa, né? Nós somos uma igreja pequena, pastor. Hoje nós somos uma igreja pequena. Será que nós incomodamos o diabo? Irmãos, uma vida que segue a Jesus provoca um fuzuê no reino de Satanás. Imagina a igreja de Cristo.
Se você não ama a sua igreja, saiba que o diabo odeia muito ela e trabalha para destruir ela. Se a sua igreja não é prioridade na sua vida, saiba de uma coisa, queridos. O diabo odeia muito ela e quer vê-la de portas fechadas. Não pensa você não que o diabo está preocupado só com a igreja que tem 10 mil membros, que tem 20. O diabo odeia igreja. Sabe por quê? Porque Jesus disse assim: edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Sabe o que significa isso? O diabo passa na porta de um bar e diz assim: isso aqui é meu. O diabo passa na porta de um prostíbulo, de uma zona, e diz assim: um bordel, isso aqui é meu. O diabo passa na porta da igreja e diz assim: tem alguém aqui mais forte do que eu. Aleluia! Amém? Você pode aplaudir esse Deus? Tem alguém aqui mais forte do que eu. E é por isso que o diabo tem ódio de mim e de você. Porque nós estamos dentro de uma igreja. E não só porque estamos dentro de uma igreja, porque estar dentro da igreja não significa nada, mas porque vivemos, lutamos para viver o amor de Cristo. Diga comigo, nossa luta não é contra carne ou sangue. Não é contra pessoas. É contra o diabo. Irmãos e irmãs, pense seriamente nessa questão. Ainda no versículo 12, a gente imagina que o reino do diabo seja uma bagunça. Mas eu tenho uma notícia para você. O diabo, ele trabalha organizadinho. E nós vamos entender exatamente isso agora. Nossa luta não é contra carne ou sangue, mas contra principados. Principados, no grego, no texto que nós lemos, dá a ideia de líderes, reis, demônios territoriais que agem num espaço de terra a ele consagrado. Quando, por exemplo, você escuta alguém dizer: aquele pedaço do mar é consagrado a Iemanjá, nada mais é do que consagrado aos demônios. E aí os demônios ganham autonomia para agir na cidade. Não são poucas cidades que macumbeiros, feiticeiros, fazem feitiços, consagrando aquela cidade de demônios. E potestades são esses demônios. Se você quer conferir melhor essa história, lá em Daniel capítulo 10, Daniel ora para Deus trazer uma bênção para ele. E há um demônio naquele território que durante 21 dias impede que a bênção chegue até Daniel. Porque aquele pedaço de terra estava consagrado a ele. Então esses são os principados. Eles são demônios territoriais. Né? E aí é uma luta, um combate. Outro dia conversando com um pastor na Bahia, ele disse que ele é pastor de uma cidade da qual eu esqueci o nome, que há uma entrega da cidade aos demônios. E o que eles sofrem lá para Deus abençoar a igreja não é fácil. Irmãos, e aqui em Itapeva? Há uma luta terrível contra as igrejas sérias desse município. A gente está vendo colegas pastores aí passando por lutas terríveis. São os principados que agem contra a cidade, contra a vida das pessoas. Agem sistematicamente, o diabo é organizado. A segunda hierarquia do diabo é as potestades. São demônios que obedecem esses principados, e as potestades, elas agem por ordem desses demônios para impedir a bênção de Deus sobre cidades, sobre famílias e sobre
nações, porque há trabalhos de todas as espécies e a bênção só chega até nós porque há clamor das pessoas. Porque se não fosse assim, nós estávamos numa situação complicada. E a outra função que Paulo nos orienta, os príncipes das trevas que habitam nas religiões celestiais. Escuta bem isso aqui, príncipe das trevas, o sentido que Paulo usa a palavra, os príncipes ficavam nas sinagogas para julgar casos religiosos e familiares. Os príncipes das trevas são uma espécie de demônios, o terceiro na hierarquia, que eles trabalham com duas funções claras. Primeiro, eles lutam contra família. Nós estamos nessa semana fazendo aí os 40 dias de jejum, começamos, que está falando sobre família. Esses príncipes das trevas, eles lutam contra família, semeando ódio, fofoca, mentira, dissensões. E eles, porque o diabo não é burro, ele sabe que se ele destruir a família, a sociedade é perdida. Então existe um principado, o príncipe das trevas, das regiões celestiais, que trabalham exclusivamente para destruir, desgraçar, acabar com as famílias. Por isso, irmãos e irmãs, clame a Deus e bote Deus dentro da sua casa. Amém? Irmão, se esses 40 dias não trouxer uma experiência com Deus para a sua vida em família, você fique muito esperto, muito atento a isso. E o diabo usa até mesmo as religiões para brigar entre si, para que as pessoas se dividam entre si, e o demônio semeia mentira, contenda, prostituição, tudo na família. E esses principados também, esses príncipes das trevas, a outra função deles é agir contra a igreja de Cristo. Contra a igreja de Cristo. Eu volto a dizer a frase que eu disse no começo: se você não ama a sua igreja, saiba que o diabo tem muito ódio dela. Irmãos, nenhum corpo é desabitado. De modo que o seu corpo ele é habitado por Deus ou pelo diabo. Há um radicalismo, pois duas forças não ocupam o mesmo espaço. Então nós precisamos reparar o que habita dentro de nós. Como que o diabo ele faz tudo, absolutamente tudo para destruir a igreja. Nós vemos lá em Atos 5 que a igreja estava perfeita, o pessoal estava partindo o pão de casa em casa, estava orando, estava jejuando, estava harmonia total. O diabo não conseguiu destruir a igreja de fora para dentro. Aí sabe o que o diabo fez? O diabo falou: vou usar alguém de dentro para destruir a igreja. Aí usa Ananias e Safira para mentir para Deus e por isso eles são mortos. Há uma luta travada contra a igreja que não é parede, mas é você. Então nós precisamos ficar muito espertos, irmãos e irmãs, para não sermos usados. Certa feita o pastor Laurindo me contou, o pastor Laurindo que é sogro do Renato, da igreja, que ele foi fazer um congresso, não me lembro aonde, agora ele estava no avião, e disse que do lado dele tinha três moças muito bonitas, que puxaram conversa com ele, perguntou o que ele era, ele falou que era pastor, e elas disseram assim: nós estamos indo para um determinado lugar, para fazer um trabalho na área de macumbaria,
para nós conseguirmos levar pastores à prostituição. Você acha que é brincadeira, meu irmão, minha irmã? Não é não. Não é não. Olha a história da sua igreja e veja quanta luta o diabo tem contra ela. Por isso que eu acho que essa igreja não é uma igrejinha. Por isso que eu acho que nós não estamos derrotados. Porque se nós estivéssemos derrotados, Satanás não teria dado tantas investidas. Por isso eu acho que há milhares de bênçãos de Deus para a tua vida nessa igreja e para as nossas vidas. Só que a gente precisa se levantar, meus irmãos e minhas irmãs, com amor no coração e lutar contra as trevas. Deus começou uma grande obra nas nossas vidas e nós precisamos estar atentos, porque há demônios especializados em derrubar a igreja e a gente precisa ficar muito esperto, porque eles usam pessoas de dentro. Usam de fora primeiro, depois de dentro. Mas irmãos e irmãs, certa feita eu tive orando aqui sozinho nessa igreja e eu vi assim, vi mesmo nitidamente Deus derrubando, amarrando, destruindo e queimando vários demônios que atuavam na porta da igreja impedindo a entrada de pessoas. Se você não acredita, eu peço para você orar, para que Deus fale ao seu coração. Não vou ser ignorante não, de dizer se você não acredita é problema seu. Porque se eu disser isso, estou dizendo se você não acredita, então sai dessa igreja. Não estou dizendo isso não. Mas irmãos, não nos enganemos. Contra a igreja do Senhor, o diabo vem de todas as maneiras. Mas eu tenho uma boa notícia para você. Contra a igreja de Cristo, nada prevalece se você estiver cheio da presença de Deus. Aproveita a porta aberta que Deus tem colocado. Invista na obra do Senhor. E eu não estou falando isso para te assustar. E foi uma das visões que eu tive logo quando eu cheguei nessa igreja. O Senhor disse, não fala, não guarde para você. Fique no seu coração até a hora que mandar eu dizer. E hoje eu sinto de Deus para você. Os demônios foram derrubados. Mas você precisa ser cheio do Espírito Santo. Você precisa se levantar, você precisa dizer, Deus, eu estou aqui e o meu desejo é derrotar a Satanás nessa cidade. Há uma nuvem densa sobre Itapeva, meus irmãos, não sejamos ignorantes, pelo amor de Jesus Cristo. Há uma luta terrível contra Itapeva, eu já fui pastor de outros lugares. Há uma luta terrível, onde as pessoas se desanimam do nada. Onde as pessoas muitas vezes perdem o foco por coisas insignificantes. Mas eu quero dizer para você nessa noite, se você confiar, você deu o seu glória a Deus, mas confie no que eu vou te dizer, aonde há uma luta terrível do diabo, será o lugar do derramamento do Espírito Santo de Deus para a tua vida. Não pode ser insignificante uma palavra como essa para a tua vida. Não pode ser uma palavra comum. Eu faço uma confissão a vocês que para mim pregar essa palavra hoje, ninguém melhor que a Gabi para dizer. Eu até disse para ela, falei, nossa, se tivesse outro para pregar hoje no meu lugar, eu até aceitaria. Sabe por quê, irmãos? A gente brinca com coisa séria. Há uma luta e a gente precisa conhecer o adversário. Os principados, as potestades,
as hostes espirituais da maldade. O que é hoste espiritual da maldade? É pessoas que o diabo acha brecha para deixar a pessoa ruim, a pessoa se torna uma pessoa ruim, a pessoa odeia do nada, a pessoa está bem, daqui a pouco começa a sentir ódio uma da outra. Isso é hoste espiritual da maldade, demônio jogando semente. Mas Cristo te convida nessa noite a tomar a armadura da fé em Cristo Jesus. Mas Cristo te convida a cingir os lombos com a verdade. Irmãos, não pensa que se você decorar 3 palavras, você amarra demônio. Não pensa que você decorou assim, está amarrado, sai coisa ruim, queima ele, Jesus, resolveu todos os problemas. É por isso que no versículo 14 o apóstolo Paulo diz: cingi os ombros com a couraça, com a verdade, porque nem o diabo acredita em crente mentiroso. Porque ele é o pai da mentira. Não adianta você dar ordens a Satanás se não colocar a sua vida em ordem. Ele vai rir da tua cara, você diz na igreja, estou amarrando Satanás, e dentro da sua casa ele faz festa. Porque a mentira mente descaradamente, é dissimulado, fala uma coisa, faz outra, não fala o que pensa, não pensa no que fala, e aí acha que vai chegar em casa, vai dar ordem para o diabo. Irmãos, cingir os lombos com a verdade. Crente, vira para quem está do seu lado e fala para ele: crente não fala mentira. Pelo amor de Deus, gente, mentira é grave, gente. Mentira é gravíssima. Também o texto no versículo 15 diz: calçai os pés com o evangelho da paz. Crente não promove encrenca, mas crente promove a paz. Amém, igreja? Crente é bênção onde ele passa. Crente promove paz. Essa história de crente briguento, defeito de fábrica, não é crente nada. Essa história de crente que semeia fofoca, semeia mentira, é superficialidade. Não há entrega, não há verdade. Agora preste bem atenção no que eu vou te dizer no versículo 16. É muito interessante você entender isso aqui. O apóstolo Paulo recomenda que nós façamos uso da fé para destruir os dardos inflamados do maligno. O que são dardos inflamados? Dardo é um objeto pontudo, tipo uma chave de fenda, mais especificamente um vergalhão com negócio na ponta, como se fosse um espeto. Dardo fere, dardo machuca, dardo mata. Aí inflamado, imagina você em um produto inflamado. Vamos supor aí que esse dardo, além dele cortar, ele machucar, ele bota fogo. Ele coloca fogo nas coisas, ele é dardo inflamado, ele é um produto que você riscou, ele pega. Um pauzinho de fósforo ali, ele já pega. Sabe o que é isso? Dardo inflamado? Gente que joga daqui, joga dali, joga de lá, joga um contra o outro, semeia dardos inflamados do maligno. Gente que sai falando mal das pessoas e aí joga uma contra a outra e a gente cria resistência de pessoa que a gente nem conhece, a gente
passa a odiar uma, odiar a outra, porque os dardos inflamados foram jogados. Meus irmãos, não empreste a sua boca, não empreste a sua mente, não empreste nada seu para Satanás, porque tudo que Deus criou em você, a sua boca, os seus olhos, os seus ouvidos, são para a glória de Deus, amém? A gente joga dardos. A gente joga dardos, às vezes, até sem prestar atenção. Quando a gente chega e diz assim, viu, cuidado com fulano. Jogou um dardinho inflamado ali. A gente joga dardo quando a gente diz assim, ó, fulano faz as coisas só para aparecer. Jogou um dardinho. Aí o outro está ali fazendo as coisas. Você lembra, fulano falou que fulano só faz as coisas para aparecer. A gente joga dardos. E esses dardos são inflamados. E eles pegam fogo e traz desgraça. Meus irmãos e minhas irmãs, ao invés de jogarmos dardos, vamos ser canal de bênção para a vida das pessoas. Vamos amar as pessoas como elas são e lutar pela transformação delas. Pelo amor de Jesus Cristo, não deixe a sua boca ser usada para jogar dardos. A gente joga dardos quando a gente faz comentários maldosos em nome de uma proteção. Não, eu estou falando isso para proteger fulano, tá nada, tá jogando dardo, inflamado. E os dardos pegam fogo e traz toda espécie de confusão. Irmãos, por trás de toda a confusão sempre existe um fofoqueiro, uma fofoqueira. Por trás de toda a confusão sempre existe. Por isso eu te peço, se alguém falar mal de alguém, que você diga, eu não quero saber, eu quero abençoar a vida do meu irmão, eu quero fechar as portas para o diabo. Quem quer fechar as portas para o diabo aí, diga amém. Então vira para quem está do seu lado e fala assim, cuidado. Não tenho o que falar, meu irmão, minha irmã. Não tenho o que falar. O silêncio não comete erro. Jamais empreste a sua língua para maldizer. Pois o diabo tem entrado dentro das igrejas pelo nosso descontentamento. O que eu acho engraçado é que Deus pode fazer chover dentro da igreja, que não vira comentário da semana. Mas uma falha, um erro até mesmo de quem trabalha na obra do Senhor, vira o comentário da semana. Sabe o que é isso? Dardo inflamado, fogo, incendeia, aí a gente anda em círculo, aí a gente anda para lá e para cá e não sai do lugar, aí nada acontece, sabe por quê? Porque semeia dardo, nem escutou direito, nem entendeu direito e sai vendendo o que não comprou e da maneira mais absurda. Irmãos e irmãs, usa sua boca para falar do amor de Jesus. Dardos, o diabo vem e sugere, fala isso dela, fala isso dele que se arrebenta com ele. Eu tenho aprendido dentro da minha casa, quando eu vou conversar com a Gabi, ela comigo, eu tenho aprendido jamais a fazer qualquer coisa de cabeça quente, é melhor você ficar quietinho. Sabe por quê? Porque daí o diabo vem e sopra no teu ouvido, fala assim que você mata ela. Aí o outro fala assim, não, faz assim que você mata ele. Aí você vai, empresta a sua boca e o demônio faz a festa na sua vida. Tomara que nós sejamos como
lá em Atos dos Apóstolos, os discípulos disseram: não podemos parar de falar das maravilhas do Senhor. Não empreste a sua boca para o diabo. Não empreste. Não cometa esse erro tão grave, meu irmão. Se você não pode abençoar a vida do seu irmão, não amaldiçoe. E aí nos versículos, nós precisamos então apagar esses dardos inflamados do maligno. Antes de eu passar para o próximo versículo, quero convidar você a ser um bombeiro, um crente bombeiro. O diabo jogou um dardo aí com fogo, joga uma mangueira de água. Como que você joga essa mangueira de água? Fui trabalhar em determinado lugar. No primeiro dia que eu cheguei para trabalhar, as pessoas começaram a me procurar para dizer assim: pastor, fulano é isso, fulano é aquilo. O segundo que veio, eu já joguei uma mangueira de água, e água bem fria. Pastor, fulano é isso. Falei: não quero saber. Não, pastor, mas eu estou te alertando. Não preciso do seu alerta. Não me diga isto, porque na verdade não é alerta coisa nenhuma. É língua coçando para falar mal da vida do outro. Enche a sua boca de palavra de bênção, que você vai salvar muitas vidas. Vamos dar valor nas pessoas. Porque se Deus manda alguém para a igreja, é para ser amada, corrigida e abençoada. Amém, gente? E por último, Paulo diz: orem em espírito em todo tempo, e em súplica, e ore também por mim, para que seja dada graça no abrir da boca. Se nós tivéssemos lido 19, Paulo vai alertar a sua igreja: ore também por mim. Sabe por quê? O diabo começa seus ataques de cima para baixo. Eu dou um conselho para vocês, igreja. Coloque diariamente na oração de vocês a vida do pastor e da pastora dessa igreja, porque a Gabi pastoreia junto comigo. E ela me ajuda em muitos momentos cruciais das nossas vidas. E o diabo ataca de cima para baixo. Ele começa com o pastor, a pastora, a família, e vem até vocês. E se um dia eu não for mais pastor dessa igreja, e se chegar no fim do ano eu não for mais pastor dessa igreja, porque eu não sei, orem pelo pastor de vocês, sendo o Zé, o João, o Pedro ou o Paulo. Ao invés de você lançar dardo, ao invés de você falar, ao invés de você somente criticar, dobra o seu joelho no chão, porque Jesus diz: ferirei as ovelhas, ferirei o pastor, e as ovelhas ficarão dispersas. Entendam a Bíblia como ela é. Você gosta ou não gosta do seu pastor, se você concorda ou não concorda com o seu pastor, trabalhe isso no seu coração, mas estenda as suas mãos, os seus joelhos e abençoe, para que nós rompamos definitivamente com o império das trevas. Em segundo lugar, clame a Deus pela sua família. E clame a Deus pela sua cidade. Suplique a bênção de Deus sobre a sua casa, sobre a sua família. Vamos, irmãos e irmãs, portanto, revestir da armadura de Deus. Vamos, irmãos e irmãs, tomar a espada do Espírito, que é a palavra, ler a Bíblia. Todas as pessoas que eu estou discipulando e as pessoas que estão sendo discipuladas pelos demais irmãos dessa igreja estão sendo orientados. Leia a Bíblia,
busque a presença de Deus, nós vamos romper definitivamente com o império das trevas e seremos uma igreja cheia do Espírito Santo e vida. Vamos amar quem está ao nosso redor, a que preço for, amar tão somente e não lançar dardos inflamados, porque se você lançar dardos inflamados, o Senhor Jesus, Ele está fazendo uma varredura na igreja, Ele conta com você, mas a igreja do Senhor, o diabo não pode e não vai fazer festa. Quem tem que fazer festa nessa igreja é o Espírito Santo de Deus. Quem tem que fazer festa nessa igreja é a presença do Divino Espírito Santo do Senhor. Porque a Bíblia diz que quando Salomão inaugurou o seu templo, lá o templo que Deus tinha mandado ele fazer, a Bíblia diz que a glória do Senhor invadiu aquele lugar. E eu fico pensando, irmãos, quando a glória do Senhor invade esse lugar, até os demônios não conseguem nem passar na rua, de tão grande que é a presença de Deus. Mas para a glória do Senhor invadir esse lugar, eu e você precisamos fechar as brechas, fechar a porta para o diabo, fechar a nossa boca contra a maledicência, contra o demônio de fofoca, de mentira, e abrir o nosso coração e dizer: Deus, eu quero ser uma bênção, eu quero fazer a tua vontade, eu quero ser cheio do Espírito Santo, porque uma pessoa cheia do Espírito Santo muda a sua cidade, muda a sua casa, muda o seu bairro. Uma pessoa cheia do Espírito Santo ganha milhares de pessoas para Jesus. Portanto, nós vamos fazer uma faxina dentro de nós, dentro do nosso coração, e que a glória do Senhor inunde esse templo em nome de Jesus. Quero te convidar a vir na frente nesse momento, quero orar com você, meu irmão, minha irmã. Eu quero convidar você a rapidamente vir ao altar. E nós vamos orar. Venham todos. E saiba, você está numa batalha. Meu irmão, eu amo a sua vida. Não seja ignorante. O seu inimigo não é ninguém dessa igreja, não é pastor, não é nada. O seu inimigo é o diabo. E nós vamos orar. E nós vamos levantar um clamor. Venham todos à frente. E nós vamos levantar um clamor. Eu queria que as mulheres virassem em frente à rua e os homens permanecessem em frente ao altar. Então, mulheres, vocês vão orar em frente à rua. E os homens vão orar aqui em frente ao altar. E você vai levantar um clamor. E você vai proibir em nome de Jesus todos os demônios que vêm agindo nessa cidade, que vêm agindo contra a igreja, por fora e por dentro. Levante as suas mãos, você está numa batalha. Levante as suas mãos, as suas duas mãos. E clame o nome de Jesus. Clame, porque o diabo não irá mais fazer festa naquilo que não pertence a ele. E essa igreja foi plantada por Jesus. E essa igreja foi plantada pelo Espírito Santo de Deus. Proíba o diabo de fazer festa na sua casa, na sua família. E coloca a Bíblia dentro do seu lar. E se você nessa noite nem mesmo acredita no que existe a batalha espiritual, clame, diga: Deus, abra os meus olhos, tem misericórdia de mim, ensina eu ver, meu Pai, ensina eu quebrar a maldita incredulidade e tão somente crer na glória de Deus. Homens dessa igreja, Deus quer ouvir a voz de vocês. Levante a sua mão, não abaixe a sua mão, levante a sua mão.
E proíba o diabo, em nome de Jesus, de travar o projeto de Deus sobre essa igreja. Pai, todo demônio territorial, toda maldição que há contra essa igreja e que há contra as igrejas de Itapeva, que há contra os meus colegas pastores que estão sofrendo todo tipo de perseguição e calúnia, toda mentira semeada contra a igreja, todos os demônios que agem nas línguas das pessoas para semear dardos contra pastores e igrejas, sejam queimados e destruídos em nome de Jesus. Sejam destruídos, porque a obra do Senhor não pode fracassar. Eu levanto a minha mão, Senhor, junto com as mãos dos irmãos e irmãs, para proclamar vitória sobre Itapeva, para proclamar vitória sobre as igrejas de Itapeva, não somente sobre a igreja metodista, porque o que importa é o crescimento do evangelho, o que importa é vida sendo tirada das mãos do diabo, o que importa é vida sendo tirada do domínio do império das trevas. Demônio, você que aproveita da falta de Bíblia das pessoas, você que aproveita da falta de conhecimento das pessoas, da preguiça, você que haja colocando preguiça, que haja colocando desânimo, você seja repreendido em nome de Jesus. Espírito Santo, escancara as portas do céu sobre essa igreja. Espírito Santo, batiza gente no teu Espírito aqui nessa noite. Oh Espírito Santo, a tua igreja é prova viva de que o teu reino é vencedor. A tua igreja é prova viva, Senhor, de que a tua vitória na cruz também garante a nossa vitória, de que a tua vitória na cruz é a nossa esperança, é a nossa salvação. Inunda essa igreja com poder, com visitação e com faxina contra toda a maldição semeada, seja ela no altar, seja ela em qualquer lugar dessa igreja, dessa cidade. Espírito Santo, entrega a bênção para essa igreja, entrega a bênção para essas famílias. E você, demônio, que está proibindo a bênção dessas pessoas, você que está proibindo a nossa bênção, você que está impedindo, que está fazendo as pessoas acreditar que não há esperança para nós, que não há esperança para essa igreja, você que tem soprado um monte de mentira na cabeça das pessoas, você seja destruído em nome de Jesus. Que o Espírito Santo desça sobre esse povo, Pai. Que cada um seja revestido, que cada um seja cheio de graça, que cada um seja tocado, que cada um seja liberto, que cada um seja transformado. E Pai, nesse ato de quebrar maldições, nesse ato, Deus, de quebrar espírito de fofoca, nós oramos, ó Deus, contra toda língua emprestada para o diabo, contra todo dardo inflamado. Nós oramos, ó Pai, que cada pessoa dessa igreja e das igrejas de Itapeva não empreste as suas línguas para o demônio, mas, ó Deus, que elas recebam o dom do Espírito Santo, que elas falem do amor, que elas vivam do amor. Pai, as muralhas sejam derrubadas, as muralhas sejam derrubadas, Senhor. Ó Deus, eu não importo com o meu nome, eu não importo, mas, ó Pai, o teu nome não pode ser envergonhado nessa cidade. Não pode, Deus. Eu não importo mesmo se será comigo, se não será comigo, com a Gabi, eu não me importo. Mas o teu nome não pode ser envergonhado nessa igreja, Deus. Nós não aceitamos isso passivamente. Aconteça o que acontecer, Pai, o teu nome precisa ser glorificado. Itapeva precisa ver que há Deus neste lugar, que há Deus nessa igreja. Os mentirosos, os fofoqueiros precisam ver que há Deus nesse lugar, que o evangelho é poder de Deus.
Abra sua boca, querido, e comece a adorar, porque o Espírito Santo quer te batizar nessa noite. Porque o Espírito Santo quer te fazer flutuar neste lugar. E eu peço intercessores dessa igreja que coloquem as mãos sobre as pessoas em nome de Jesus. Em nome de Jesus, coloquem as mãos com autoridade. Pode vir também, Leandro, ajudar. Vamos orar. Gaste tempo com oração. Porque se é uma batalha, nós não vamos entregar. Nós não vamos desistir. Comece a adorar a Deus. Diga: Deus, fortaleça a minha casa. Fortaleça a minha igreja. Derruba todos os demônios. Derruba toda opressão. Derruba tudo que não vem de ti, Senhor. Comece a orar. Irmãos, é tempo de acordarmos para a realidade de que o demônio existe, de que ele está doido para destruir a sua igreja, a igreja que Cristo plantou, para destruir a sua família. Você está em batalha e você tem que vencer essa guerra em nome de Jesus. O nosso general é Cristo, maior é Cristo, maior é Cristo. Ele está conosco, por isso a vitória é nossa. Por isso a vitória é nossa em nome de Jesus. Clame pelo Espírito Santo. Clame que as portas da igreja prevaleçam sobre Satanás. Que este lugar seja cheio da glória de Deus. Que este lugar seja cheio da glória de Deus. Ô Espírito Santo, nós te pedimos perdão, Espírito Santo. Ô Espírito Santo, tem misericórdia de nós. Perdoa, Senhor. Perdoa os tempos que o Senhor ficou do lado de fora das nossas vidas, do lado de fora da nossa igreja. Ah, Deus, as portas sejam escancaradas para o teu agir. Porque nesse tempo final o Senhor disse que ia derramar do teu Santo Espírito sobre toda a carne. É tempo de derramar do teu Santo Espírito, ó Deus. É tempo que as portas dos céus estão escancaradas sobre nós. E nós tomamos posse da tua bênção, ó Deus. Aleluia. Oh, glória a Deus. Meu irmão, não deixe, ou melhor, o inimigo usar a sua vida. Não deixe o diabo falar que isso aqui é um show. Deus me mostra que há pessoas nesse lugar achando que isso é um show, a emoção. E se é você essa pessoa, diga: Deus, tenha misericórdia de mim, Deus. Salva a minha vida, Deus. Nós expulsamos deste lugar toda a frieza maldita em nome de Jesus. Recanta lava xeremas, aleluia. Oh, aleluia, nós expulsamos desse lugar. Oh Deus, isso aqui é a igreja. E igreja é um lugar onde os demônios não resistem. E se existe demônio em silêncio aqui, ó Pai, que eles sejam queimados. Nós não queremos show de demônios. Nós queremos show da presença de Jesus Cristo. Nós não queremos show de demônios, não queremos entrevistar demônios. Mas nós queremos queimá-lo em nome de Jesus. E que a nossa vida seja cheia. E que a nossa vida seja transformada pelo poder do Espírito Santo. Interceda, meus irmãos, interceda. Vocês que estão aqui na frente, interceda, clama a Deus e fala: Deus, ensina eu a lutar. Há demônios, príncipe das trevas, que lutou muito essa semana para destruir o seu casamento. Há demônios
tem feito tudo para destruir essa igreja. Você precisa ficar esperto, meu irmão, porque ele pode usar a sua vida. E você não nasceu para ser vergonha. Você nasceu para ser bênção. Fechamos as portas para o Satanás e abrimos as portas para o Rei da Glória. É batalha. É uma batalha terrível. Terrível contra a sua vida e contra a igreja. Mas nessa noite, a nossa bênção vai chegar em nome de Jesus. Nessa noite, os principados, as potestades, ele está caindo em nome de Jesus. Por isso, seja cheio do Espírito Santo. Deus quer usar a sua vida, meu irmão. Deus quer usar a sua vida, minha irmã. Nós abrimos as portas dessa igreja. Nós abrimos as portas do nosso coração para a glória de Deus. Você que já recebeu a oração, meu irmão, continua orando. O pastor não pediu para você voltar. Fica um pouquinho aqui. Gaste o seu tempo clamando. Não brinque com isso em nome de Jesus. Não brinque. Combata, diga: Deus, quero ver a tua glória. Quero ver a tua glória, Deus. Quero ver a tua glória, Pai. Vai sentindo a vitória de Deus sobre a sua vida. Vai sentindo o que Deus está fazendo na tua vida. Vai sentindo o movimento do Espírito Santo. E se você foi abençoado, se você sentiu as muralhas caindo, você vai aplaudir a Jesus Cristo neste momento. Glória a Deus.